minha alma anseia por ti. Glória a Deus. Glória a Deus. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós estamos dando início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Hoje é a quarta teológica, onde estaremos aprendendo mais um pouco da palavra do nosso Deus. Eu gostaria de nesse momento convidar a todos os irmãos que estão presentes para que se posicionassem de pé. Nós vamos fazer uma oração e a partir desta oração nós já estamos na presença do nosso Deus, estaremos adorando a Ele também com louvores da harpa. Vamos orar pedindo ao nosso Deus que continue visitando a sua igreja, derramando do seu poder e fazendo a obra. Oremos. Amado e querido Deus, nós queremos te agradecer por esse momento em que aqui estamos reunidos na tua presença, juntamente com os nossos amados irmãos que também nos acompanham pela mídia. Abençoa cada família, renova as forças, dá vitória aos teus filhos, Pai. Ó Deus, aqueles que precisam e necessitam de uma cura. Tu és, ó Deus, o médico dos médicos. Tu podes fazer, Pai Santo, com que teus filhos venham a receber de ti a cura. Dá vitória, Pai. Fortalece, renova, salva, batiza com o teu Espírito Santo. Deus, aqui estamos porque sentimos de ti, Pai Santo, ó Deus, a bênção sobrenatural. Ah, Deus maravilhoso, fala conosco, derrama do teu poder, receba o nosso culto que viemos aqui prestar a ti. É no teu santo, glorioso e eterno nome que assim nós oramos agradecidos. Amém. Amados, podeis assentar. Nós vamos adorar o nosso Deus com louvor de número 36. Pastor José Bispo estará aqui nos ajudando no louvor. Glória a Deus. Dali na pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, oh, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, mas contemplou meu mar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar.
cantando meu lá no céu. Seus passos entre o fim, soando além dos foros. Passarinhos, belas flores, querem me cantar. São aos terrestres pendores, mas com o meu Vamos louvar o Senhor com o hino de número 161. Pra terra celeste meu barco andará, ali onde os santos já estão, findando a noite, manhã romperá. Então os remidos entrarão, se vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém sem leva-me ao porto com alegria sem fim. Será jubiloso esse dia pra mim, em que eu chegar ao céu de luz, de paz e descanso com Deus lá sem fim. Saúdo-te já, ó meu Jesus, se vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém se leva-me ao porto com alegria sem fim. O mundo que jazes no vil tentador, não quero jamais em ti morar. Pra festa celeste eu vou com perdão, louvores a Cristo irei cantar. Se vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém se leva-me ao porto com alegria sem fim. Amigos, lembrai-vos que o naufragar é fácil pra qualquer um de vós. Convide pras botas, Jesus nos quer dar lugar há bastante para nós. Se vou pelas terras, pelos mares também. Alerta, Jesus me guiará, Ele prometeu a mim nunca deixar-me no mundo, porém se leva-me ao porto com alegria sem fim. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos ficar em pé. Nós vamos estar aqui fazendo uma oração. Logo depois desta oração, o pastor Caramuru estará falando conosco através da palavra de Deus sobre a declaração de fé da nossa igreja, já como estamos realizando desde o começo deste mês. Quero convidar aqui o pastor Ricardo para estar orando ao Senhor. Logo depois, o pastor Caramuru já está com a oportunidade. Prezados irmãos, a paz do Senhor, oremos. Pai querido, Pai santo, quando nessa oportunidade já podemos louvar o teu nome, de exaltar na beleza da santidade, e quando neste momento, ó Pai, estaremos já ouvindo a tua palavra. Toma, Senhor, o pastor Caramuru nas mãos, como o Senhor tem tomado, e continua falando conosco,
Pai querido e Pai santo, nós oramos e cremos na vitória, pois é no nome de Jesus. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Vamos podem se assentar. Saudamos também os nossos irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Nós temos a alegria de mais uma vez estarmos aqui com os irmãos e na sequência do estudo da declaração de fé das Assembleias de Deus, hoje nós estaremos estudando o capítulo 6, que fala sobre o Espírito Santo. É uma parte importante da nossa declaração de fé, pois nós somos pentecostais, né? E os pentecostais creem na atuação contínua do Espírito Santo, assim como nos dias dos apóstolos. Essa é uma das características do chamado pentecostalismo, né? Nós cremos que assim como o Espírito Santo atuou no dia de Pentecostes, ele continua atuando nos nossos dias e sem nenhuma alteração. E nós então temos o item de número 4 da nossa declaração de fé. Os irmãos que têm a declaração de fé, no cremos, o que eu chamo cremos menor, né? Nós temos lá no item 4, na página 22, o item 4 que diz: cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Então nós vamos começar aqui por esse item, depois nós vamos lá para o chamado cremos maior, que é a introdução do capítulo 6. Então, a primeira crença é a crença no Espírito Santo. Nós cremos no Espírito Santo e o item nos diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Essa é a primeira crença que nós temos a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é uma das pessoas divinas. Nós já estudamos aqui sobre a Trindade e os irmãos viram que Deus é um só, mas subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, é esta terceira. Quando a Bíblia fala terceira pessoa da Trindade, esse terceira pessoa não quer dizer que ele é de segunda classe, ou ele é iguais. Eles não têm nenhuma diferença. Ele é chamado terceira pessoa da Santíssima Trindade por causa da bênção apostólica que nós encontramos lá em 2 aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Né? E aqui, pode ir um pouquinho mais para o slide é o do item 4, tá adiante disso. Diz assim, 2 aos Coríntios 13 e 13: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Então o Espírito Santo aparece aí na bênção apostólica em terceiro lugar, mais para frente, é o item 4. E também, quando Jesus nos dá a fórmula batismal, lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Também na fórmula batismal, o Espírito Santo
vem em terceiro lugar. Aí esse pode deixar aí. Quando for para mudar daí, eu aviso. Então, por isso que ela é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, só por isso, é uma questão da ordem que está tanto na bênção apostólica, lá em 2 Coríntios 13:13, como também na fórmula batismal, Mateus 28 e 19. Agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são eternos. Então, não tem um que vem antes do outro, porque eles estão fora do tempo. É isto que quer dizer o texto quando diz que é consubstancial com o Pai e o Filho. O Espírito, ele é eterno. É o que a gente lê lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 14. Hebreus 9 e 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Então a Bíblia chama o Espírito de eterno. Então quando a Bíblia fala que o Espírito Santo é eterno, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. Os irmãos lembram que a primeira lição que eu dei aqui foi o capítulo 2, e nós vimos que uma das características, um dos atributos de Deus é a eternidade. Tanto que o judeu não fala o nome de Deus, e em vez de falar Deus, ele fala eterno. Por quê? Porque só Deus é eterno. Então, quando a Bíblia diz que o Espírito é eterno, ele está dizendo que o Espírito Santo é Deus. E, além de se dizer que o Espírito Santo é Deus, né, porque é eterno, portanto é Deus, a Bíblia claramente nos traz algumas passagens mostrando que o Espírito Santo é Deus. Se nós abrirmos a Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3. Atos 5 e 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja aqui que essa passagem nós todos conhecemos, né? Quando Ananias e Safira, eles venderam uma propriedade, pegaram uma parte do preço, guardaram em casa e foram para a igreja e entregaram, né? Aí o Ananias foi sozinho primeiro, e ele chegou lá e colocou aquele dinheiro aos pés dos apóstolos, né? Porque ele tinha visto que Barnabé tinha feito isso. Ele tinha vendido uma propriedade e levado de oferta. E isso foi, trouxe prestígio lá a Barnabé, todo mundo admirou isso. Aí Ananias ficou com vontade de fazer a mesma coisa, só que ele vendeu a propriedade e ficou com uma parte do preço. E levou como se fosse todo o preço. Ele entregou lá dizendo: olha, eu vendi minha propriedade e está aqui. Aí na mesma hora o Espírito Santo revelou para Pedro que aquilo era uma mentira. E aí o que Pedro disse? Por que você mentiu ao Espírito Santo? E no final ele disse: você não mentiu aos homens, você mentiu a Deus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. Então aqui fica bem claro, irmãos, que a Bíblia coloca o Espírito Santo como Deus. Então a divindade do Espírito Santo fica bem clara nesta passagem. Não é só esta passagem,
A gente pode ver também em 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 2 e 3. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra esteve em minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel a mim me falou: haverá um justo que domine sobre os homens, que domine no temor de Deus. Então, os irmãos, vejam que esse aqui são as últimas palavras de Davi. Davi teve uma revelação profética a respeito de Jesus, e ele então diz que o Espírito de Deus falou a ele. Aí ele então começa a dizer: disse o Deus de Israel. Então, quando ele diz que o Espírito do Senhor falou por mim, e ele diz que quem está dizendo é Deus, ele está mostrando que o Espírito Santo é Deus. Então, aqui uma passagem no Antigo Testamento que já mostra que o Espírito Santo é Deus. Então, não há dúvida, irmãos, de que o Espírito Santo é Deus. Por isso que ele é consubstancial com o Pai e o Filho. Ele faz parte da Santíssima Trindade. Agora, tem uma outra coisa. O texto diz aí que ele é a terceira pessoa. Veja que quando Jesus manda batizar, ele manda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, são as três pessoas divinas. O Espírito Santo é uma pessoa, não é uma força. Existe um segmento religioso, que são as testemunhas de Jeová, que dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus. Então eles dizem que é uma força. E a gente tem que tomar cuidado, porque algumas expressões que hoje nós temos ouvido por aí, também levam a gente a confundir as coisas e até achar que o Espírito Santo é uma força ou é alguma coisa assim impessoal. Vocês ouvem muito, tem muitos cânticos hoje, muitas expressões dizendo assim: veja bem, sinta aí o Espírito, o fluir de Deus. Cuidado. Fluir, o fluido, é como se fosse uma força, como se fosse uma influência. Fluido é um líquido, né? O líquido, se a gente pegar aqui um líquido, ele vai esparramar aí. Então, nós vamos até, a gente fala, por exemplo, a Bíblia fala que o Espírito Santo foi derramado. Mas isso não quer dizer que ele é um líquido, que ele é uma influência. Cuidado com isso. Eu não gosto dessa expressão do fluir de Deus, que parece que é um negócio impessoal. E não é. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma pessoa. O que é uma pessoa? Quando vocês estudaram a Trindade, vocês viram que a pessoa é um ser que tem sentimentos, que tem pensamentos, que pensa, tem raciocínio, tem intelecto, tem razão, tem sentimento, tem emoção e tem vontade. Isso é o que caracteriza uma pessoa. Pois bem, será que o Espírito Santo é uma pessoa? Vamos verificar se ele é uma pessoa. Vamos lá, primeiramente, ler João, capítulo 14, versículo 26. Os irmãos sabem que nos capítulos 14 e 16 do Evangelho de João, Jesus fala sobre o Espírito Santo. Então, muita coisa que a gente quer saber sobre o Espírito Santo, a gente vai nos capítulos 14 e 16 de João, que Jesus fala sobre o Espírito Santo. E lá no capítulo 14 de
do Evangelho segundo escreveu João, no versículo 26, está dito assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então veja que aqui o Espírito Santo, ele está, Jesus disse que ele iria ensinar. Olha, só pode ensinar quem sabe. Não é tanto que a gente costuma dizer que só pode ensinar quem aprendeu. Deus não aprendeu de ninguém, porque Deus já sabe todas as coisas. Agora ele ensina, porque ele sabe, ele ensina. E Jesus diz que o Espírito Santo iria ensinar. Então uma força não ensina nada. Uma força, ela age sobre alguém, mas não ensina ninguém. E a Bíblia diz que o Espírito Santo ensinará. E tem nos ensinado. Então, o Espírito Santo jamais pode ser considerada uma força, porque uma força não ensina, mas o Espírito Santo ensina. Mas vamos ver uma outra passagem, lá em Atos, capítulo 13, versículo 2. Atos 13 e 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui nós vemos o Espírito Santo falando. Naquela passagem que nós lemos lá de Samuel, também Davi disse o quê? O Espírito Santo falou por mim, pela minha boca. Ora, uma força não fala. Uma força não fala. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo fala. Então, não é uma força. Ele é uma pessoa. Porque só uma pessoa fala. Mas vamos voltar lá em João. Agora, João 16, como eu disse para os irmãos, os capítulos 14 e 16 falam sobre o Espírito Santo, os ensinos de Jesus sobre o Espírito Santo. Versículo 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, aqui Jesus nos mostra, primeiro, que o Espírito Santo, ele guia. Então, além de ensinar, ele guia. Uma força não guia. Uma força joga algo para um lado para o outro. Se eu fizer uma força aqui, nesse púlpito aqui, eu posso jogar ele para lá. Não é? Eu não estou guiando nada, estou impelindo. A força leva para uma direção, mas aqui não. O Espírito Santo, ele guia. Ele fala, como a gente já falou. E mais, só que ele não fala de si mesmo, mas ele vai falar, ele fala e ele diz o que ele ouviu. Uma força não ouve. E muito menos uma força tem consciência de quem é ela e de quem não é ela. O Espírito Santo, ele não fala de si, mas ele diz o que ouve de Jesus. Então ele tem essa consciência, ele tem intelecto, ele faz a distinção entre ele e Jesus, e ele fala o que ele ouve, e ainda anuncia o que há de vir. Como ele é Deus, ele está acima do tempo.
Então, para ele, tudo é um eterno presente. Por isso, ele pode anunciar o que vai acontecer, o que virá. Então, ele tem consciência. Uma força não tem consciência. Só uma pessoa tem consciência. Então, todas essas demonstrações, mas não é só isso. Vamos lá em Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 30. Diz o texto: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Ou seja, o Espírito Santo fica triste, ele tem sentimento. Uma força não tem sentimento. Paulo diz aqui, não entristeça o Espírito Santo. Se você entristecer o Espírito Santo, ele se afasta de você. Então, o Espírito Santo, ele tem sentimento. E mais, se nós formos ver um outro texto, que é Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui o Espírito Santo gerou Jesus no ventre de Maria, criou vida. Uma força não faz isso. Só uma pessoa e pessoa divina pode gerar vida, porque nós vimos que uma das características de Deus, únicas de Deus, ele é o único que pode gerar vida. Os irmãos lembram lá daquelas pragas do Egito, né? Quando a terceira praga foi a dos piolhos. Quando Deus criou daquele pó piolhos, né? Arão atirou aquele pó, né? Aquela poeira, aquela poeira, pegou e aquilo virou piolho. E os magos não puderam fazer. E eles chegaram para Faraó e falaram: isso é o dedo de Deus, porque só Deus pode criar a vida, só Deus pode gerar a vida. E aqui o Espírito Santo gerou o homem Jesus no ventre de Maria. Portanto, ele é Deus e é uma pessoa, porque uma força não pode gerar nada, né? Não pode gerar vida. Então, aqui nós temos mais uma demonstração de que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Por isso que nós cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho. Como ele é Deus, ele não foi gerado por ninguém, ele não foi criado por ninguém, ele é Deus. Agora alguém diz assim: não, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele provém, ele foi enviado por Jesus e pelo Pai. Não é? O próprio Jesus, ele disse que ia mandar um outro Consolador. Vamos lá em João, capítulo 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E lá
em Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, o Espírito Santo ele foi enviado pelo Pai e pelo Filho. E então ele não teria vindo depois? Não. Ele foi enviado para ficar com a igreja, pelo Pai e pelo Filho, para exercer este papel que ele hoje exerce na igreja. É por isso que ele foi enviado pelo Pai, assim como Jesus foi enviado pelo Pai. O versículo textual da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. E o próprio Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Então Jesus também foi enviado, mas Jesus é eterno. Ele se humanizou, porque ele foi enviado pelo Pai para ser o nosso Salvador. Mas ele é eterno. Da mesma maneira, o Espírito Santo foi enviado para ficar com a igreja, para habitar na igreja até o arrebatamento, mas ele é eterno. Então, o fato dele ter sido enviado pelo Pai e pelo Filho não quer dizer nada. E tem um outro ponto aqui interessante, nesse versículo que nós lemos: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Aqui em português parece que não tem nada assim especial aqui, quando fala outro Consolador. Acontece que os irmãos sabem que o Novo Testamento foi escrito em grego. E aqui no original grego, a língua grega tem duas palavras para outro. Tem a palavra allos, que é a palavra que está aqui nesse versículo, e tem a palavra héteros. E hoje, quando a gente fala héteros, todo mundo já sabe o que é quando a gente fala heterossexual e homossexual. O que é o heterossexual? O heterossexual é aquela pessoa que é atraída por pessoa do outro sexo, que é o normal. Então, é o hétero, o pessoal fala, eu sou hétero, né? Quer dizer, eu gosto de pessoas do outro sexo. Eu sou atraída por pessoas do outro sexo. O que é o outro aqui? Héteros é outro no sentido de diferente. Então, quando Jesus fala outro Consolador, ele não fala héteros, ele fala allos. É um outro da mesma natureza, que é igual. Então, quando Jesus fala, eu vou mandar um outro Consolador, quer dizer, um Consolador igual, da mesma natureza. Ou seja, Jesus é Deus, o Espírito Santo é da mesma natureza, é Deus. Então aqui nesse versículo também fica provada a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o Consolador. E aí, quando a Bíblia fala Consolador, qual é a palavra? A palavra para Consolador aqui no grego é Paráclito. Paráclito. Tem um hino da harpa que diz assim: por teu Paracleto nos preside aqui. Então, Paracleto ou Paráclito é a palavra Consolador, que está aqui em João 14 e 16. O Espírito Santo é o Consolador. O que quer dizer Paráclito? Para quer dizer ao lado. Kletos quer dizer chamado. Chamado para ficar ao lado. É isso que quer dizer
Paráclito. É por isso que Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 26. Paulo diz assim, Romanos 8 e 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então aqui Paulo está dizendo que quando nós estamos orando, nós não sabemos como orar corretamente. Nós somos imperfeitos. E a nossa oração, como nós estamos em comunhão com Deus, a nossa oração vai chegar aos céus, porque nós temos acesso aos céus. Agora, no céu, nada imperfeito pode entrar. Então, a nossa oração ela é aperfeiçoada para poder chegar ao céu. E quem é que aperfeiçoa? O Espírito Santo. Porque Ele está ao nosso lado. A Bíblia diz que Ele ajuda nas nossas fraquezas e intercede por nós. Então Ele está aqui ao nosso lado. Foi o que Jesus disse quando falou do Espírito Santo. Ele disse o quê? Eu vos mandarei um outro Consolador. Lá no capítulo 14, versículo 26, ele diz assim, João 14, 26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Ou seja, ele vai estar conosco. Por quê? Porque Ele é o Espírito Santo Consolador. O Consolador está conosco. Por isso que Ele é chamado de Consolador. Às vezes, irmãos, quando a gente fala Consolador, as pessoas pensam apenas no seguinte: o Espírito Santo está aqui para tirar minha tristeza, para me confortar, não é? Para me dar alegria quando eu estou triste, cabisbaixo. Mas, na verdade, Consolador quer dizer aquele que está ao nosso lado. Olha o que Jesus disse aqui também, 14 e 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele nos dará outro Consolador, para que fique convosco. Ele vai ficar conosco. Ele foi chamado para isso. E aí a palavra paráclito, que eu disse para os irmãos, é grega. Qual é a palavra correspondente no latim? Que era a língua dos romanos. Ao lado, para. Em latim, ao lado é ad. Kletos, em grego. Em latim, vocatus. Advocatus. Ou seja, em português, advogado. Advogado é o que Jesus é para nós. Lá em 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando Jesus disse, eu vou mandar para vocês um outro Consolador, é porque Jesus é Consolador também. Ele falou, eu vou para o Pai, então eu vou mandar um outro Consolador, para que vocês não fiquem sozinhos, para que vocês não fiquem órfãos. Este outro Consolador é o Espírito Santo. Mas Jesus já é o Consolador. Consolador quer dizer advogado. Advogado é aquele que fica ao lado. E aí nós lembramos do advogado, né? Porque todo mundo aí que na justiça, normalmente, na maior parte das causas, você tem que ir com um
Advogado é alguém que fica ao seu lado, tanto que lá na audiência, quando você vai fazer audiência, está lá o advogado do seu lado, e é o advogado que fala com o juiz. Né? Depois fala com você. Por quê? Porque ele está ali te defendendo, ele está ao seu lado. E no começo, a profissão de advogado, no início, lá em Roma, né? Roma, que é que onde vem o direito que nós seguimos, foi a civilização que legou para nós o direito. Em Roma, o começo de ser advogado não era uma profissão que alguém quisesse, não. Por quê? Porque normalmente o advogado, ele tinha o mesmo destino do cliente. Então, vamos supor, eu estou defendendo alguém, lá no comecinho de Roma, era assim, eu ia defender alguém, e esse cidadão era condenado à morte, eu morria junto com ele. O advogado tinha o mesmo destino do cliente. O cliente era condenado a pagar uma indenização, o advogado também pagava. Então ele assumia a posição ali. É esse o sentido aqui. Jesus é o nosso advogado, porque ele assumiu o nosso lugar, assumiu a nossa culpa. É verdade. Né? E o Espírito Santo, ele está ao nosso lado também, né? Nos orientando, nos ensinando, nos fazendo lembrar o que Jesus disse. Então, anunciando o que há de vir. Então, isso é uma pessoa divina. Ele tem a mesma qualidade, a mesma natureza de Jesus. Então, quando a Bíblia chama o Espírito Santo de Consolador, está mostrando que ele tem a mesma natureza, o mesmo papel, a mesma essência que tem Jesus. Ou seja, o Espírito Santo é Deus. O nosso item 4 prossegue dizendo que o Espírito Santo, ele é Senhor. E aqui, na nossa versão aqui da Almeida Revista e Corrigida, não fica bem claro isso. Mas, na versão Almeida Atualizada, é dito lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. E isso também é repetido na nova Almeida Atualizada. Os irmãos sabem que agora as Assembleias de Deus têm duas versões oficiais, né? A Almeida Revista e Corrigida e a nova Almeida Atualizada. E no capítulo, em 2 Coríntios 3, 17, aqui na minha versão, que é a versão Revista e Corrigida, diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Na versão Almeida Atualizada e na nova Almeida Atualizada, está dito assim: o Senhor é o Espírito. Ou seja, o Espírito Santo é o Senhor. Ora, nós sabemos que o título de Senhor é um título que é dado a Deus. Então, quando a Bíblia fala que ele é o Senhor, é o Espírito, então nós estamos vendo aí mais uma declaração, mais uma afirmação de que o Espírito Santo é o Senhor. Agora, se o Espírito Santo é o Senhor, isto quer dizer que quando ele nos ensina, quando ele nos guia, quando ele nos faz lembrar o que Jesus disse, nós temos de obedecer. Se eu sou servo de Deus, eu tenho que obedecer ao ensino, à orientação do Espírito Santo. Veja que Deus, ele respeita o livre-arbítrio das pessoas. Mas o Espírito Santo está ao nosso lado para que nós sigamos o que ele orienta, o que ele ensina. Nós não podemos resistir ao Espírito Santo. Quem resiste ao Espírito Santo, ele está demonstrando que não é filho de
Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8 e 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então tem uma doutrina errada por aí que diz assim: todo mundo é filho de Deus. Já ouviram falar isso? Todo mundo é filho de Deus. Algumas pessoas falam: eu também sou filho de Deus. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. Quem é guiado pelo Espírito de Deus. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz, Jesus ensinou. Vamos lá, João, capítulo 16. Versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Essa é a primeira operação do Espírito Santo. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Jesus disse: do pecado, porque não creem em mim. Então a primeira coisa que o Espírito Santo nos ensina, nos orienta, é para quê? Para que a gente creia em Jesus. Então eu sou convencido de que eu sou um pecador, que eu preciso me arrepender dos meus pecados e que existe um Salvador, que se chama Jesus. Eu só vou me livrar dos meus pecados, eu só vou me arrepender dos meus pecados se eu crer em Jesus. Então quem não crê em Jesus não é guiado pelo Espírito, não é filho de Deus. Porque o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado. No outro dia, semana passada mesmo, eu conversava com uma pessoa, e a pessoa falava que a esposa dele, inclusive, era desviada da igreja, agora com a pandemia voltou para Jesus. E eu falei: e o senhor precisa aceitar Jesus também. Aí ele disse assim: não, eu já tenho Deus no meu coração. Né? Então, quer dizer, uma pessoa que ainda não foi convencida do pecado. Então, se eu sou guiado pelo Espírito Santo, eu sou convencido do pecado e creio em Jesus. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Então o Espírito Santo convence da justiça. Enquanto Jesus estava aqui, quem olhasse para Jesus, quem observasse Jesus, ia saber o que devia fazer e o que não devia fazer. Porque Jesus é justo. A gente já viu aqui. O advogado, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, Jesus era o exemplo visível a ser seguido. Agora Jesus não está mais aqui visivelmente. Então eu preciso ser convencido pelo Espírito Santo. Aí o Espírito Santo me revela quem é Jesus. Onde está Jesus? Nas Escrituras. Então, quando eu sou convencido da justiça, quando eu passo a fazer tudo o que Jesus fez. E isso eu só vou fazer o que Jesus fez, só vou seguir o exemplo de Jesus, só vou viver como Jesus, se o Espírito Santo me convencer da justiça. Ou seja, se eu crer nas Escrituras e aceitar a revelação do Espírito para mim nas Escrituras. Se eu não viver de acordo com as Escrituras, se eu não aceitar a revelação das Escrituras, é porque o Espírito Santo não me convenceu da justiça. É porque então eu não sou filho de Deus. E a terceira coisa que o Espírito Santo me faz é convencer do juízo. Porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ou seja, eu sou convencido pelo Espírito Santo de que quem não
crer será condenado. Assim como o diabo for condenado, eu vou ter o mesmo destino do diabo se eu não crer em Jesus, se eu não obedecer ao Senhor. Mas isso é só o Espírito Santo que me convence. Se o Espírito Santo não me convencer, eu vou dizer até que o diabo não existe. Como dizem, não é? Que o diabo não existe. Ou que Deus é bonzinho e vai salvar todo mundo no fim. Então, o Espírito Santo, ele convence. E olha que interessante aqui. Também quando a gente vê que o Espírito Santo convence, a gente vê que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque força não convence nada. Aliás, existe aquele famoso ditado que vem lá de uma fábula de Esopo, lá na Grécia. Contra a força não há argumentos. Força não argumenta. A força, ela se impõe, sem argumentação. Aqui não, o Espírito Santo ele argumenta, porque ele é uma pessoa, ele convence, ele não obriga, ele não impõe, ele convence. E quem é guiado pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. E a primeira coisa que o Filho de Deus se mostra filho de Deus é quando ele é convencido do pecado, portanto, ele crê em Jesus, ele é convencido da justiça, portanto, ele vive de acordo com as Escrituras, e ele é convencido do juízo, ou seja, ele sabe que se ele não crer e se ele não obedecer, ele estará perdido. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Agora, quem não obedece ao Espírito Santo, quem não ouve o Espírito Santo, ele não é filho de Deus. Pelo contrário, olha o que diz lá, Atos capítulo 7, versículo 51. Atos 7 e 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Então aqui Estevão, ele está pregando para os judeus, e ele diz assim, olha, vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. Vocês não aceitam a orientação do Espírito Santo, não se deixam guiar pelo Espírito Santo, não aprendem com o Espírito Santo, rejeitam o senhorio do Espírito Santo. Então a gente vê que o Espírito Santo, nós temos que o Espírito Santo é Deus, ele é Senhor. Então eu tenho que obedecer a ele. Eu tenho que obedecer ao Espírito Santo, seguir a orientação, seguir o ensino. Senão, eu não sou filho de Deus. Então, isso é muito importante. E nos dias de hoje, as pessoas, uma das características desse período final da história da igreja na Terra, é a resistência ao Espírito Santo. Muitos resistem ao Espírito Santo. Não aceitam o que o Espírito Santo ensina. Não aceitam o que está na Bíblia. São o que a Bíblia chama de homens de dura cerviz e incircuncisos de coração. Ou seja, a circuncisão do coração é essa submissão à vontade de Deus. Mas nós cremos também que o Espírito Santo ele é vivificador. Ou seja, ele dá a vida. Ele dá a vida. E quando a gente fala que ele dá a vida, eu já falei aqui do próprio Jesus, né? O próprio Jesus foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é chamado de Espírito de vida, lá em Romanos 8 e 2. Romanos 8 e 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Ele não apenas, o Espírito Santo, ele não apenas gerou Jesus no ventre de Maria, mas ele também gera cada um de nós, quando nós nascemos de novo. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Olha o que disse Jesus lá para Nicodemos.
Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. A salvação, a gente vai estudar a salvação nos capítulos mais à frente, mas a salvação, ela promove um novo nascimento, a regeneração. E a Bíblia diz o quê? Que o nascimento ele é feito pela palavra, que é a água. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Então, a palavra de Deus faz nascer o homem novamente. Nós somos gerados pela semente incorruptível, que é a palavra, mas pela atuação do Espírito Santo, porque ele é o Espírito de vida. Então, o Espírito Santo é que nos gera pela ação da palavra. Até o item 6 da nossa declaração de fé diz assim, que nós cremos na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Então, nós nascemos de novo, nascemos para a salvação, nascemos para Deus, pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Então, o Espírito Santo, ele é vivificador. Nós somos... é gerada vida em nós ficamos vivos, nós somos vivificados em Cristo. É o que está escrito lá em Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então o Espírito Santo, ele é vivificador, é ele que nos traz vida, pela ação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Nós já vimos aí que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós já falamos disso. Também que regenera o pecador. A gente já falou isso. Regenerar é dar nova vida, é nascer, fazer nascer de novo. Que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Então, os profetas, eles falaram pelo Espírito Santo. A gente já leu aqui Davi dizendo: o Espírito do Senhor falou pela minha boca. Então, o Espírito Santo, ele usa os profetas para trazer mensagens ao povo. Todos aqueles que escreveram a Bíblia, eles escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Vamos lá em 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. 2 de Pedro 1 e 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é fruto da inspiração do Espírito Santo. Os irmãos viram no capítulo 1 da nossa declaração de fé. É o item 1 do nosso cremos, que nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária das Escrituras. Ou seja, quem inspirou os autores da Bíblia a escrever foi o Espírito Santo.
E depois ele fechou, quando ele foi fechado com o livro do Apocalipse, se fechou essa inspiração. Não tem outro texto autoritário, não tem outro, porque foi inspirado pelo Espírito Santo, e ali ele fechou. Por isso que no livro do Apocalipse diz que não se pode tirar nem acrescentar nada além do que está ali. O Espírito Santo, ele inspirou as pessoas. Mas também nós já lemos que Jesus disse que o Espírito Santo anuncia o que há de vir. Então, ainda hoje, ele usa pessoas através dos dons espirituais para orientar o povo de Deus, revelando o que vai acontecer, muitas vezes, revelando coisas que já aconteceram e que estavam ocultas. Foi o que aconteceu lá, que revelou a Pedro a mentira de Ananias. Então, que é o dom da palavra da ciência, é o dom de profecia, dando orientações ao povo pelo dom da palavra da sabedoria. Então o Espírito Santo, ele continua guiando o seu povo. É por isso que os dons espirituais, o revestimento de poder, que é o batismo com o Espírito Santo, eles são atuais. Eles não eram só nos dias dos apóstolos. Porque Jesus disse que o Espírito Santo viria para ficar conosco para sempre. O Espírito Santo está com a igreja, não vai deixar a igreja. Tanto que é o Espírito Santo quem ora junto com a igreja, pedindo a volta de Jesus, lá em Apocalipse 22 e 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. O Espírito Santo está com a igreja e clama junto com a igreja para que Jesus volte. E é Ele quem entregará a igreja a Jesus. E nós continuaremos com Ele, porque estaremos com Cristo, e quando está com Cristo, está com o Espírito, porque Deus é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, ele continua guiando o seu povo. Ele continua, ele não parou depois que a Bíblia se completou, como ensinam os cessacionistas. Aqui, como eu disse no início, nós somos pentecostais porque nós cremos nisso. Ele continua guiando o seu povo. E continua clamando para a igreja: vem, Senhor Jesus. Então ele continua nos orientando, continua sempre conosco. Então esse é o item 4. Agora nós vamos lá no capítulo 6, quando nós temos o cremos maior. Aí pode mudar o slide, para o slide seguinte. E aqui nesse cremos maior nós já falamos boa parte do que ele traz, né? Cremos, professamos e ensinamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, Deus igual ao Pai e ao Filho. O Espírito Santo é da mesma substância, da mesma espécie, de mesmo poder e glória do Pai e do Filho, pois é chamado de outro Consolador. O Espírito Santo não é uma parte da divindade, mas sim Deus em toda a sua plenitude. E por isso mesmo é incriado, autoexistente e absolutamente autônomo. Como havia declarado o credo de Atanásio, tal como é o Pai, tal é o Filho e tal é o Espírito Santo. O Pai é incriado, o Filho incriado e o Espírito Santo incriado. Não há três incriados, mas um só incriado. Ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substância indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador, mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor. Então a gente já falou todas estas
partes. O que falta falar agora são sobre os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem alguns símbolos. Eu gosto muito da harpa cristã, já falei isso aqui para os irmãos, porque ela tem uma base doutrinária sólida, né? Ao contrário de muitos cânticos por aí, como esses que falam do fluir de Deus, essas coisas todas. A harpa cristã é sólida doutrinariamente. E no hino 155, tá? Nós temos aqui esse hino da autoria do Almeida Sobrinho. Ele, com muita felicidade, ele fala sobre o Espírito Santo, né? Imploramos teu poder ao hino, e ele vai falando de alguns símbolos do Espírito Santo, né? A Bíblia coloca alguns símbolos do Espírito Santo. Na segunda estrofe desse hino, ele diz assim: com óleo sim vem nos ungir. Então, o primeiro símbolo aqui do Espírito Santo que a gente encontra na Bíblia é o azeite, o óleo, o azeite. Então, o sumo sacerdote, quando ele era ungido, o rei, quando ele era ungido, era colocado azeite sobre a sua cabeça. Tanto que o Salmo 133 fala, né? Como óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão, e que desce a orla dos seus vestidos, né? O sumo sacerdote, Arão foi o primeiro sumo sacerdote, ele foi ungido com azeite. Isso mostra o símbolo da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo é como o azeite. O azeite, nós sabemos que ele servia como remédio, ele servia como condimento, como até hoje ele serve como condimento, ele serve. E aqui o Espírito Santo, então, nos fala da unção. O símbolo do azeite fala da unção. É o Espírito Santo que nos dá o poder de Deus. É o Espírito Santo que nos dá o amor de Deus. É o Espírito Santo que transmite a nós a natureza divina. Se nós temos comunhão com Deus, é por causa do Espírito Santo, da atuação do Espírito Santo. Então, quando se fala que o Espírito Santo foi derramado, é a ideia do azeite. Mas não quer dizer que o Espírito Santo é uma força, que é um líquido. Não, é um símbolo apenas. E o azeite é um símbolo, inclusive na cultura judaica, né? A importância do azeite na cultura judaica é muito importante. Como eu disse, né, para os irmãos, servia como remédio, servia como perfume, servia como condimento, enfim. Essa é a primeira figura que nos mostra o quê? Que o Espírito Santo ele serve para transmitir a natureza divina a nós, para nos ungir. Aliás, Jesus é chamado o Cristo, quer dizer, o Messias, o ungido. Por quê? Quando ele foi batizado, quando sai das águas, veio o Espírito Santo na forma de pomba sobre ele. Aí ele foi cheio do Espírito Santo, porque ele era o ungido, o escolhido, o separado para fazer a obra de Deus, a obra da salvação. O Espírito Santo é ele que nos separa, que nos coloca para fazer a vontade de Deus. Mas o hino 155 também fala na estrofe 3: com o fogo vem nos inflamar. O Espírito Santo também, João Batista fala do Espírito Santo como fogo. Diz que ele batizaria com água, mas Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo. O fogo mostra o quê? Mostra que o Espírito Santo veio para purificar. Para purificar, né? Os metais, eles são colocados no fogo, e eles, a altíssimas temperaturas, e eles são purificados. O ouro, a prata,
Eles são purificados. As impurezas são retiradas graças à ação do fogo. O fogo traz também calor. Então o Espírito Santo, ele vem nos purificar. Ele sempre está nos santificando. É por isso que a Bíblia também chama o Espírito Santo de Espírito de santificação. Porque ele vai nos tornando mais e mais parecidos com Cristo. Quando nós deixamos o Espírito Santo nos dominar, quando nós seguimos a orientação do Espírito Santo, quando nós obedecemos ao Espírito Santo, nós vamos ficando cada vez mais semelhantes a Cristo. Somos cada vez mais transformados para chegarmos à imagem de Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E todas as vezes que nós desobedecemos ao Espírito Santo, nós vamos regredindo espiritualmente até se tornar homens de dura serviço. Incrédulos. Então o Espírito Santo tem esse papel do fogo. Não quer dizer que ele é um fogo. Quer dizer que esse é um símbolo do Espírito Santo. E na quarta estrofe desse hino 155 diz assim: como a brisa queiras assoprar, o vento. O vento é outro símbolo do Espírito Santo. Aliás, a palavra Espírito em grego e em hebraico é a mesma palavra para vento, para ar. É pneuma, ruach. Pneuma em grego, ruach em hebraico, o vento. Então, Jesus disse: o vento assopra onde quer, assim é como que é nascido do Espírito. Não sabe de onde vem nem para onde vai. O vento, né? Quando o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes, a Bíblia diz que veio um som como de um vento veemente. Então, o Espírito Santo, ele é o vento por quê? Primeiro porque ele traz fôlego de vida, né? O fôlego espiritual. Ele traz o refrigério espiritual. E em segundo lugar, por quê? Porque ele, assim como o vento, ele permite um ambiente bom. Agora, com essa pandemia, a gente sabe muito bem, né? Tudo tem que ficar tudo aberto e tudo. Por quê? Porque quanto mais circular o ar, melhor é a saúde. Há um risco de menor contaminação, é isso. O Espírito Santo vai nos livrando da contaminação do pecado, vai nos livrando do mundo, da maldade, da natureza pecaminosa, e vai nos dando fôlego espiritual, nos dando crescimento espiritual, fazendo com que nós tenhamos cada vez mais transformação, cada vez mais. Então esse é o papel do Espírito Santo. E também, como o vento, a gente não sabe de onde vem nem para onde vai, o Espírito Santo é quem deve dirigir os nossos passos. Porque nós temos que nos submeter a Ele, porque Ele sabe as coisas e nós não sabemos. Né? Só o Espírito de Deus que conhece as coisas de Deus. Só Ele é que penetra as profundezas de Deus, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios. Então, essas são as observações que nós tínhamos a falar sobre o Espírito Santo. Lógico, nos capítulos mais à frente, nós vamos falar de algumas operações do Espírito Santo, como os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo. Mas hoje só foi um estudo sobre a pessoa do Espírito Santo. Amém. Vamos saudar uma igreja. Esqueci do nome dela. Vamos saudar uma igreja com a santa paz do Senhor, amém? Está ministrando o dízimo e oferta aqui, aleluia, no livro, aleluia, do profeta. No livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 10, amém? Diz a palavra do Senhor, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa.
e depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos adtenhas maior abastança. Amém? Então aqui, irmãos, aleluia, trazei todos os dízimos à casa do tesouro e fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. O dízimo não sou seu, a oferta não é sua, a oferta é de Deus. Faz prova, irmão, que eu tenho certeza que Deus vai abrir a janela do céu sobre a sua vida, sobre o seu celeiro, amém? Glória a Deus, aleluia. O hino é 155. Senhor nosso Deus, nosso Pai. Aqui está, Pai, teus filhos, Pai eterno, que irão contribuir. Pai eterno, glória a Deus, aleluia, a cada ofertante, a cada dizimista, Pai. Abre-se a porta do céu, Pai. Abençoando, Pai, aleluia, o setor aqui em Vila Carrão, Pai. Deus eterno, glória a Deus, aleluia, desperta cada dia, Pai, os ofertantes, o dizimista, Pai, a dar, Pai eterno, a dar com alegria, Pai eterno, glória a Deus, aleluia. Repreende, Pai, o devorador, migrador, cortador, exército de gafanhoto, Pai, abençoando os teus filhos, abrindo a porta, Pai, e dando vitória, Pai. É em teu nome, Pai, é que eu te peço e te agradeço. Amém. Adorado o nome de Jesus. 155. Amém. Deixa eu achar aqui. 155. Pode ir. Oramos, nosso Salvador, teu poder, teu poder, teu poder, divinal poder renovador, teu poder, teu poder, teu poder, bendito a promessa queiras assoprar, teu poder.
irmãos, nós queremos louvar a Deus por tudo que nós aprendemos da parte do Senhor nesta noite. Queremos lembrar os irmãos que os nossos trabalhos prosseguem normalmente. Amanhã, quinta-feira, pela manhã, nós temos a consagração via WhatsApp. Na parte da tarde, a tarde tarde da bênção, a partir das 14 horas e 30 minutos. E à noite, o culto de libertação. Para sexta-feira, irmãos, eu quero fazer aqui uma grande convocação. É o culto mensal das irmãs, das mulheres da nossa igreja. E eu quero convocar todos os irmãos. Eu estou observando que os irmãos da congregação não estão tendo culto. E eu não sei onde eles estão indo, porque o culto é aqui, né? Ninguém está autorizado a fazer culto doméstico, casa do irmão João, da irmã Maria. Culto é na igreja. Se você pode vir à igreja, o culto é na igreja. Então, sexta-feira, nós queremos convidar todas as irmãs que não sejam maiores de 60 anos de idade, né? Aquelas que não são portadoras de morbidade e aquelas que, embora tenham filhos menores de 12 anos, podem deixá-los em casa para que estejamos juntas, todas elas aqui, juntos conosco, para adorar o nome do Senhor. O pastor Ricardo estará dirigindo o culto. Haverá aqui uma palavra da parte de Deus para o coração de todas as irmãs. No sábado à tarde, às 3 horas da tarde, nós estamos em plena escola bíblica de férias das nossas crianças. E em face disso, cada sábado nós temos uma live especial. E nesse sábado não será diferente. A partir das 3 horas da tarde, no Carrão ADB Carrão Kids, teremos o trabalho com as crianças. À noite, culto nas nossas congregações online, não é? Online. E no domingo, no sábado, no perfil de cada congregação. E no domingo pela manhã, continuidade do estudo de hoje, né? Hoje foi o capítulo 6, no próximo domingo, capítulo 7 da nossa escola dominical, da declaração de fé, na sala dos jovens, através do Facebook, dos irmãos adultos também, e dos nossos adolescentes, através do Instagram. E à noite, às 6 horas, o nosso culto da família, presencial e online. Também convido a todos os irmãos, os obreiros, viu, irmãos? Obreiros, aqueles irmãos obreiros, diáconos, cooperadores, presbíteros, pastores e evangelistas que não estão em grupo de risco, que não possuem mais de 60 anos de idade. Sois bem-vindo aqui na Vila Carrão, viu? Você é bem-vindo aqui, estou com saudade de você. Venha cultuar o nome do Senhor. Nós estamos aguardando. E todos os irmãos estão convidados para estar aqui. Tem vaga para você aqui, em nome de Jesus. Nós louvamos a Deus por tudo que ouvimos aqui. Convido a igreja para ficar de pé. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse culto, por esse trabalho. Pastor Paulo, faça a oração final, por gentileza. Oremos. Amado e querido Deus, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade que tu nos concedeu de estarmos na sua casa, aprendendo mais um pouco da tua palavra. Agora te pedimos, ó Pai querido e eterno, que nos leve em paz para os nossos lares, dando uma noite, Pai Santo, repousante na tua presença, Deus, guardando as famílias, protegendo de todo mal. Ó Deus querido e eterno, muito obrigado por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Levante a sua mão. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com esta igreja até a volta de Jesus. Quem crê, diga amém. Deus abençoe os irmãos que nos acompanharam pelas redes sociais.